Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre Kinev. Estamos aqui, primeiro de tudo, né? É um prazer estar com vocês. A gente está aqui com o Ian McDonald, ele é o trainer oficial da Cognitive Edge, e a gente está com o Gino Trentin, que ele é especialista em Agile e em sistemas complexos. Pessoal, boa noite, ou bom dia, depende de onde vocês estejam, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso mesmo, hoje em dia é assim. Para começar, eu gostaria que vocês conversassem um pouquinho com a gente. Quem são vocês, né? Cada um de vocês, nesses últimos 3 meses aqui, com tantas mudanças nesse mundo louco. Meu querido mestre, você primeiro. Eu ia falar a mesma coisa para você, Gino. Mas você falou primeiro, então eu vou cair nessa. Últimos 3 meses, nossa, muita coisa, né? Quanta coisa mudou. Parece que o mundo foi outra encarnação, o mundo que a gente está chamando de normal, né? Minha bagagem é de comunicação e depois, mais recentemente, de consultoria e complexidade. Mas os últimos 3 meses tem feito um mergulho forte aí, trabalhando cada vez mais perto da Cognitive Edge e apoiando também os parceiros locais aqui, clientes e outras pequenas consultorias, em usando as teorias e os aprendizados da Cognitive Edge sobre complexidade e como poder lidar com essas situações. Então, eu me vejo aí um misto de facilitador, consultor, então uma mistura dessas 3 funções aí, e às vezes de uma forma bem híbrida, flex, né? Fica mudando uma coisa, o papel fica invertendo, e às vezes também cliente também, de perguntar, de pedir ajuda aí para um momento de bastante complexidade está em primeiro plano. Isso aí, 3 meses, acho que é um bom resumo. Agora você, Gino. Legal? Bom, eu sou quem eu sou e o que eu faço, né? Eu sou pai de uma pequenininha chamada Isabel, que está me fazendo todos os dias entender qual que é de fato navegar na complexidade, o que é lidar com o imprevisível, o que é lidar com a incerteza. E moro em Brasília, sou de São Paulo, já estou aqui em Brasília há 15 anos. E agora um pouquinho do que eu faço. Tenho 18 anos de trabalho no serviço público, o meu background é em serviço público. Acredito realmente na possibilidade de a gente melhorar o nosso país e o nosso planeta por meio do serviço público, do serviço prestado, de prestar serviço, de servir ao público, de servir ao cidadão brasileiro. Isso é o que me move e sempre vai me mover. E hoje eu sirvo ao cidadão brasileiro pela educação. Trabalhei na Caixa Econômica Federal, no Ministério da Ciência e Tecnologia, e resolvi passar a empreender novamente, empreender em educação nos últimos 4 meses, talvez um pouquinho mais, desde novembro do ano passado, então em torno de 7, 8 meses ao todo, e quebrei 2 vezes a mesma empresa, tenho um histórico aí de tentativa de empreender, e quando minha vida estava tudo organizada para empreender novamente, tudo organizado, tudo funcionando, tudo como eu planejei, vem um Covid e sacode todo mundo para fora da sua zona de conforto, e eu vou junto com isso. Então, agora estou vivendo uma fase de reinvenção no meio da reinvenção. Primeiro, aprendendo a lidar comigo, com meus próprios medos e fantasmas, para depois aprender a lidar com essa situação toda. Digamos que você diria que a sua vida está no complicado, no complexo ou no caos? Minha vida está onde eu sempre gosto de estar, entre o caos e o complexo. Eu gosto de estar ali. Não por muito tempo, mas gosto de passar sempre por lá. E diz para a gente aqui um pouquinho, como o Kinev tem influenciado o seu dia a dia, a vida dos seus clientes, algumas aplicações dele para a gente? É muito interessante, Ana, essa pergunta. A gente tem isso bastante nos cursos, né, que a gente faz. Eu tive o prazer aí de ministrar alguns cursos com o Gino, também com a Lê, aí também na Mergi. E sempre vem essas perguntas, meio bacana essa teoria, mas como que ela chega na prática, né? Como que o que é o Kinev na vida prática? Eu acho que depende um pouco do contexto que você está. E Gino, por favor, vai me complementando nisso, mas eu acho que o mais legal do Kinev, né, conseguir ter um discernimento mais apurado do que está acontecendo no sistema. Né?
Então, a gente usa o termo sense-making, que está na moda, mas, vamos dizer, é um simples fazer sentido, entender e fazer uma avaliação daquilo que está na minha frente. E à medida que o Cynefin a gente vai explorando, é meio que nem cebola, né? Tem várias camadas, a gente vai olhando para baixo, e mais profundamente nos sistemas, a gente vai aprendendo que contexto influencia muito o quanto a gente consegue prever as coisas, então é um olhar sobre a previsibilidade das coisas, né? Quanto mais imprevisível, mais ansiedade isso nos gera, né? Mais incerto, né? Mais VUCA, né? Vai ficando cada vez mais imprevisível, vai ficando para o caos, em direção ao caos, passando pelo complexo. Então, ter esse gradiente, essa capacidade de entender para onde eu estou, né? E sabendo onde eu estou, eu consigo fazer minhas melhores escolhas, porque dependendo de onde eu estou, o sistema que eu estou olhando está dentro desse Cynefin, tem dicas de melhores orientações e como a gente possa ir para frente. A pergunta que o Cynefin... São as práticas, né? Que são as práticas recomendadas segundo o domínio onde você esteja, né? Vai lá, Gino. A pergunta que o Cynefin me ajudou a responder há alguns anos foi por que, trabalhando na Caixa, muitas vezes as maiores consultorias do mundo, todas elas passaram por lá em algum momento, e eu tive a oportunidade de trabalhar com todas elas. Por que não dava certo? Porque simplesmente aquilo o repertório que elas traziam consigo de soluções do passado, quando chegávamos na Caixa Econômica Federal, não funcionava. Por quê? E aí eu comecei a tentar entender, buscar isso. Não é possível que não funcione aqui. Por que não está funcionando? E o Cynefin me ajudou a entender que o nosso modelo é um modelo baseado em certeza, né? A gente tem muita dificuldade de lidar com o desconhecido, de lidar com um lugar onde as soluções não se apliquem. Por que funcionou para a Emerdi e não funciona para mim? Não é possível. O que eles têm de melhor do que eu, né? A gente vive fazendo essas comparações. Não é possível que não funcione aqui. E é possível que não funcione. E é melhor quando a gente começa a entender por que não funciona. O modelo que o Cynefin gera, a cada vez que a gente busca tomar decisões a partir do framework, nos faz entender por que não funciona. E depois que a gente entende por que, a gente aceita, eu aceito, né? Depois que eu entendo por quê, eu aceito esse porquê e passo a trabalhar no sentido de melhorar. Então, o Cynefin veio muito nesse ponto, trabalhei na área de planejamento estratégico da Caixa durante muito tempo, e no escritório central de projetos da Caixa, e aí veio a minha paixão por soluções em ambientes de incerteza. O ágil, ele é, na verdade, um recurso para trabalhar com ambientes de alta incerteza, e o Cynefin é uma forma de medir em que lugar nós estamos, qual é a melhor forma de lidar com nossos problemas. Era justamente a próxima pergunta que eu ia fazer, era como uma coisa encontra a outra, né? Como o Cynefin se encontra junto com o ágil e os dois se misturam? Olha, eu estava pensando, não sei se a gente talvez deveria compartilhar, né, Gino, rapidamente, o desenho do Cynefin, né? Para quem não conhece, né, talvez é importante a gente mostrar rapidamente, que você tem que me habilitar para compartilhar uma tela, mas só para mostrar o desenho. A gente já está assumindo que todo mundo conhece o Cynefin, não sabe o que significa. Verdade. Talvez a gente fica empolgado, a gente atropela talvez Deixa eu pegar já esse... aqui. Eu tenho o desenho. Você tem aí? Ótimo. Ana, busca, por que você não aproveita para explicar para as pessoas o que quer dizer Cynefin? Então, isso deixa eu começar. O Cynefin não é a palavra, mas o Cynefin foi criado pelo Dave Snowden, né, que é o fundador da Cognitive Edge. Né? E em outubro desse ano, o Cynefin faz 21 anos, então ele já tem idade para beber em todos os estados dos Estados Unidos. Né? Ele já é maior de idade, já pode casar e tudo mais. Então, ele está já com a gente há muito tempo. Né? Ele vem evoluindo, tem mudanças no final do ano, esse ano ainda tem algumas sutilezas que o Dave vai mudando, às vezes muda o nome de domínio, está criando áreas de transição, que ele está chamando de Cynefin liminal, então ele está aprofundando e chegando a uma maturidade agora cada vez maior. Né? Então o Cynefin, tanto o Dave, que ele vem de País de Gales, então é uma palavra galesa, né? E o significado de Cynefin é seu lugar de múltiplos pertencimentos. Né? É uma palavra só que representa tudo isso, e a história é muito bonita, né? Porque ele quis uma palavra que, como o Cynefin,
como o framework é um olhar sobre o movimento das coisas e fazer sentido, ele quis se afastar dos frameworks de categorização. Não? Então, uma das definições do Cynefin é que ele é uma estrutura, um framework de fazer sentido, né? de avaliação do que está acontecendo e não um de categorização. Por exemplo, um SWOT, né? um Six Sigma, outros frameworks que existem que são de categorização. O legal do Cynefin é que os dados vêm primeiro e depois a gente olha a teoria sobre ela, e não o inverso. A gente não tem um exercício de forçar, encaixar, isso aqui é do complexo, enfia lá. Não, olhe os dados, entenda o contexto do que está vendo, para depois tentar ver onde se encaixa. E se não encaixa, melhor ainda, porque mostra que a gente tem que conversar mais ainda sobre ela e talvez deixar granularizado. A gente tem um exercício que a gente faz bastante, como que eu consigo deixar cada vez menor, né? Isso é um processo de granularização. Se eu tenho um grande desafio que uma pedrona, se eu transformá-la em areia tão pequenininho, vai ficar mais fácil entender realmente mais características dessa pedra do que tentar enfiá-la num lugar ou outro, que muitas vezes são desafios que a liderança, os governos fazem, é pegar uma coisa como Covid e aí criar Covid é complexo. A parte, sim, realmente é muito complexo, mas tem outros partes que são claros, que são complicados, até caóticos, né? Então, querer enfiar uma coisa, a gente tem essa maneira de querer rotular as coisas, né? Isso aqui eu estou feliz, aqui eu estou triste. Geralmente a gente está num lugar no meio, né? A gente está nessa área cinzenta entre os polos, né? Então, o Cynefin vem com esse lugar de múltiplos pertencimentos e é um desenho que ele fez. Que você conseguiu a imagem aí? Não consegui. Você conseguiu compartilhar a tela comigo? Não consegui. Veja se eu consigo. Não, você tem que ir no compartilhar a tela aí, você tem a setinha, talvez o Wilder consegue. Mas depois, quando chegar, a gente desenha e mostra o desenho. Você quer complementar uma coisa sobre o Cynefin? Deixa eu ver se eu consigo abrir. Eu acho que você foi muito, muito assertivo em relação a ele. Uma coisa talvez seja interessante para as pessoas conectarem, né? Porque o Cynefin demora um pouco para conectar, né? Eu lembro muito do curso, quando eu fiz a primeira vez o curso com você, que eu fiquei incomodado, porque passou o primeiro dia todinho e a gente não falava de Cynefin. E aí eu falei, por que não fala de Cynefin? Cadê o Cynefin? Será que eu estou no curso errado? Aí no segundo dia ele aparece, o Cynefin, né? E fica. E aí, quando acaba o curso, já dando spoiler do curso, putz, que bom que nós não falamos no primeiro dia, porque demora para conectar, para pegar. É que nem carro a álcool. Depois, a hora que pegou, vai embora, né? Então, uma coisa que talvez seja legal a gente reforçar, e ninguém melhor do que você, Ian, qual foi por que o David Snowden criou isso? Qual foi o problema que ele quis resolver com esse negócio aí? Então, ele quis, o Dave, ele nasce de uma escola de gestão do conhecimento, né? O Knowledge Management, né? Na IBM, então veio toda essa parte de entender como que é o flow, o navegar e o colher de conhecimento. A IBM estava há 30 anos atrás, enlouquecido com a força dos bancos de dados e tudo mais. O sonho de consumo deles se eu consigo sugar todo o conhecimento do Gino, ele pode ir embora amanhã e está tudo certo, eu consigo continuar operando sem o Gino, né? Só que aí o Dave foi chamado, tinha uma empresa que foi adquirida pela IBM, né? Ele ficou, vamos dizer, foi comprada a empresa dele e também se tornou gestor dos projetos. E ele começou nesse processo de tentar mapear esse conhecimento. E aí foi vindo esses aprendizados, ele também foi estudando os grandes teóricos, estudiosos de complexidade, justamente para ir co-criando esse framework para poder mapear, porque o conhecimento, assim como os sistemas, ele não é linear, ele é espalhado nessa forma que ficou mais fácil, de uma certa forma. O Gino estava falando até hoje mais cedo, eu falei assim, o Cynefin, na verdade, simplifica muito a complexidade, não é uma coisa tão difícil assim, ajuda a dar muito mais calma, de entender onde eu estou pisando, do que esse movimento que a gente tem, nossa, isso é muito complexo, muito difícil, e a gente se afastar dela. Quer complementar com uma coisa aí, Gino? A nossa necessidade de enxergar. Nós temos necessidade de mapas. E o Cynefin é genial por causa disso. Quando a gente olha para ele e entende onde está, fica mais fácil para aceitar a situação.
Então, embora ele não traga nenhum conceito novo, o Kinev não tem conceitos novos. O que a gente encontra na Escola da Complexidade, o Kinev, ele simplesmente, a genialidade do Kinev está em simplificar um conhecimento, que se nós não conseguimos enxergar, putz, o mundo é complexo, tá, mas que lugar do mundo é complexo? Meu jardim é complexo? Não é bem aqui, é lá. Mas peraí, onde é complexo? Quando você para olhar um mapa, fica mais fácil para aceitar e entender. Então, você diria que o Kinev ele pode ser utilizado para qualquer situação. Qual o problema que eu vejo que o Kinev resolve? O Ian, por favor, eu estou numa posição de padawan aqui, então eu vou falar e sempre tem e há um Jedi aí, há um Jedi me amparando por isso. Daqui a pouco eu vou botar em prova de fogo para você responder esses perguntas cabeludas. Posição de padawan aqui. A gente toma muita decisão automaticamente. Quantas decisões nós tomamos sem pensar? Hoje, por exemplo, estou fazendo uma obra aqui em casa, a gente tirou um portãozinho aqui, que eu passo por esse portãozinho há 5 anos. Todas as vezes que eu vou passar pelo mesmo lugar, a minha mão vai abrir o portão que não está mais lá. O que aconteceu aqui? O meu cérebro está tomando decisões que não fazem o menor sentido mais. O meu cérebro está recorrendo a uma prática óbvia, clear, só que não tem mais portão ali. Quantas outras decisões nós tomamos de forma automática, partindo para uma melhor prática? Então, o Kinev, quando você traz, ele pode ser aplicado para qualquer coisa, eu reduziria um pouco mais para... Ele pode ser aplicado para entender em quais contextos aquela melhor prática ainda resolve o portão que está lá. Mas em que lugar o portão saiu e a melhor prática não funciona? Você vai ficar pegando no vácuo, né? Então é isso, ajudar a entender, a fazer sentido onde usar a melhor prática ou outras práticas também. E lembrando que uma coisa muito importante em cima que o Gino falou, que é um framework antropológico, né, de seres humanos, né? O Kinev não é usado o Kinev para estudar leis da física ou da relação de espécies na Amazônia, né? E entre os tem um olhar específico sobre sistemas em que humanos atuam, né? Lógico que tem interface com o meio ambiente também, dessa mesma forma, mas principalmente ele tem esse olhar do antro, né, do humano, como seu viés principal. E aí se complementam várias pessoas. Podia usar o Kinev junto com algumas coisas. Algumas formas, sim. E muitas vezes, que eu acho bonito do Kinev, ele entrega de bandeja alguns insights para uma outra ferramenta. Então, o Agile é um ótimo exemplo. O Agile, eu não sou agilista, e o Gino me dá... Eu sou padawan com Agile, mas o Agile, de modo geral... isso é minha metáfora, não é do Dave, faz uma linda ponte, Golden Gate, uma ponte maravilhosa entre complexo e complicado, de uma forma geral. Né? Vamos dizer, o complicado é um lugar de experimentação, de práticas adaptativas, né? De prototipagem e tal. No momento que uma coisa começa a parecer que é um caminho, né? O ágil está lá explorando junto, tá? Aí ele leva para o complicado e vira uma boa prática, ou até uma melhor prática, né? Que desce lá para o obvious, né? Que é o claro. Então, o ágil, ele se informa com o Kinev e ajuda ele. Assim como outros frameworks. Tem gente que compara, que quer usar o Kinev para diversas coisas, né? Até com outras teorias, em outros frameworks. Eu acho que existe uma possibilidade de sinergia, mas aí ele começa a se esticar, se usa para tudo, depois se esticar, pegar o Kinev, depois aplicar um framework de química ou de física quântica, uma coisa assim. Pô, ele pode ser interessante, mas não tem ciência, estudo que mostra necessariamente que tem esse caso. Mas aí cada um começa a se encantar. Como ele tem um alto grau de relevância, muitas pessoas têm lentes e olhares diferentes sobre a aplicabilidade do Kinev. Eu particularmente utilizo o Kinev no meu dia a dia, às vezes, principalmente nesses últimos 3 meses, onde eu tenho, como todos nós, vivido assim, variações, né, de diferentes contextos, e o contexto ele tem mudado constantemente. Eu me vejo imaginando exatamente essa forma, porque algumas vezes, infelizmente, eu me senti no caótico. E aí eu fiquei pensando, eu preciso levar isso, eu preciso reagir para tirar isso deste contexto, né, deste domínio. E aí sim, reagir de uma forma, digamos assim, abrupta,
né? Mas aí eu me senti no complexo onde eu consegui fazer pequenas sondas, né? Pequenos experimentos, e aí começar a ver, sentir as coisas de uma forma diferente e ver o que estava dando certo e o que não, para ir migrar para outro domínio, né? Quem me vê falando assim parece que é uma coisa extremamente teórica, mas não, é extremamente aplicável. O Dave sempre fala que a vida acontece independente de Kinevin, né? No sentido que a vida sempre fluiu e funciona, vamos dizer, como projeto, ela sempre funciona perfeitamente sem o Kinevin. Como o Gino colocou, o Kinevin é um mapa e nos ajuda a entender a topografia do nosso cenário. Então, uma imagem que a gente usa nos cursos especialmente nesse momento, por exemplo, agora que estamos numa pandemia, que tantas realidades, tantos sistemas foram mudados. Antes, o que era, que nem o Gino falou, sempre pegava a mão direita no portão que não existe mais, a gente pode fazer, no sentido de uma organização, de uma consultoria, ou até como colaborador, ou até dentro de um sistema familiar, o que era óbvio e era dado como a vida sendo assim, hoje em dia não é mais. Então, a metáfora que, putz, talvez a tua vida era uma praia. Então, você nem pensa, o chinelo está lá, o protetor solar, o guarda-sol, a cadeira, o gelinho, tudo isso faz parte, você entrava no automático e ia, porque a tua vida era vida de praia. Só que agora, nesse momento, a gente está num pântano, né? Mas mudou radicalmente o ambiente que a gente está, só que a maioria de nós está demorando ainda, continua pegando protetor solar e cadeira de praia, quando na verdade talvez merecia ir mais devagar, vestir uma galocha, talvez um repelente, né? São outro tipo de artefatos, outro tipo de relações, outro tipo de velocidade no dia a dia, dependendo desse novo contexto. O que dificulta para a gente é que a grande maioria de nós foi educado pelos domínios da direita, que é o complicado e o óbvio, né? Então a gente aprendeu certo e errado, isso se faz, isso não se faz, isso aqui é quente, isso aqui é ser frio, isso aqui é homem, isso aqui é mulher. Vamos dizer, a gente foi aprendendo muito de uma visão binária das coisas, com rótulos nas coisas. Tivemos pouca experiência e pouca abertura para olhar o abstrato, para sentir o que está acontecendo. O que está acontecendo? A gente conversar e não está certeza. A gente não é, né? E cada vez mais agora com as redes sociais, minha opinião é o que né? As próprias redes sociais nos afastam da diversidade, a gente fica com nossa panelinha, com as mesmas opiniões, e a gente acaba reforçando o fato que minha verdade é a verdade, né? Então a gente, vamos dizer, parte dessa alta grau de conexão também nos trouxe a maior grau de afastamento de ideias. A gente não tem conversas ou são calorosas e distópicas, não quero mais, vou excluir essa pessoa do meu grupo, né? Ou é uma panelinha de todo mundo se gosta e conversa. Então, o Kinevin vem também junto com uma força de articulação de conversa, onde a gente precisa entender o contexto do outro e junto a gente vai chegar no entendimento, e ao entender o outro, que na verdade é um exercício de empatia, vai mudar minha percepção sobre a situação. E vice-versa. Se a pessoa entender o meu olhar, vai ganhar experiência, essa pessoa, isso realmente é complexo para ele. Para mim é óbvio. Então, como é que eu consigo ajudá-lo para ficar menos imprevisível? Então, você começa a co-criar um futuro focado na força de humanos como sensores dentro de um sistema, do que apenas uma coisa de que comando e controle é assim, engenharia reversa, muito menos mecanicista e mais orgânico, mais biomimético e mais relacional. Falei muito, sua vez, Gino. Aproveita ficar quieto agora. Estava pensando aqui, não fala muito não. Eu fico te ouvindo o resto da vida, não tem esse negócio de falar muito. Será que seria legal a gente tomar uma decisão aqui usando o Kinevin? Porque a Ana provocou uma coisa legal. Ela falou, parece teórico, não é? Mas não é teórico, é aplicável. E é totalmente aplicável. Mas sabe de uma coisa? A maior parte dos webinars que eu fiz até hoje sobre Kinevin, eu não tomei nenhuma decisão nele. Então, eu acredito, ouvindo a Ana, que o meu grande erro tenha sido deixar o Kinevin teórico quando eu falo. Mas e se a gente tomasse uma decisão agora aqui, utilizando o Kinevin? A gente nem ensaiou isso, mas para mostrar como de fato isso pode ser utilizado. O que vocês acham? Bora lá. Facilita aí, Gino. Legal. Vamos pensar numa situação que eu acho que todos nós hoje estamos, como a gente falou, do antro, né? Do Kinevin como algo para as pessoas.
trabalhando com a antrocomplexidade, vamos pensar numa situação que todos nós estamos vivendo hoje, que é o home office. O que vocês acham? Vamos tomar uma decisão em relação ao home office? Ian, como é que a gente poderia extrair algumas histórias sobre home office que nos ajudassem a tomar a decisão? É um bom exemplo? Você acha que eu fui feliz no exemplo? Acho que está ótimo. Acho que é um bom exemplo como exercício. Quem entrou bem no comecinho, no centro do Buda Liberar, o Gino estava passando num momento familiar, a filhinha dele no colo, queria ficar no colo do papai, vai estar com sono e tal. Então, em momento de home office, está misturando o trabalho e o profissional, né? Eu acho que se a gente começar a olhar, começar pelo óbvio embaixo, que hoje em dia mudou, óbvio, agora virou clear, né? O claro. Sim, né? virou claro. De melhores práticas. Se a gente voltar a rebobinar a vida aí uns 4, 5 meses, putz, ele tem best practice, não é good practice. Essa imagem está precisando de algumas reformas. A melhor prática seria, pô, Gino, para começar, por que você não está de terno e gravata, né? Lugar de trabalho é no escritório, né? Por favor, separe. Né? As melhores práticas mostram que os melhores colaboradores são aqueles que sabem separar a sua vida familiar da sua vida profissional. Né? Então, a partir disso, eu tenho uma escolha, vamos dizer, vou mandar, Gino, reflete aí sobre a próxima vez como você vai conduzir o webinar. Mas isso agora mudou. Pode dizer, havia uma única forma de se trabalhar, né? Um padrão. Então, até então, nós tínhamos criado um padrão para ir trabalhar e essa melhor prática, é claro que ela era aplicável a cada setor, mas no meu setor eu precisava acordar, colocar terno, gravata e sair, pegar a chave do carro e sair. Essa era a forma de se trabalhar, a melhor prática para trabalho até 3 meses atrás, é isso? Isso. Tá bom. Tá bom. Eu trabalhei muito tempo na área da saúde e o meu trabalho era de salto. Então, a melhor prática era você ir de tênis ou uma coisa assim, ia ser questionado por qualquer motivo, por costume cultural, por uma série de coisas. E aí, agora a gente está, vamos dizer, migrou no começo do Covid, as pessoas começaram a trabalhar home office, mas muito deles ainda saem esses memes, né? As pessoas iam de terno e gravata e cueca, né? No sentido, elas só cuidavam da parte daqui ia ser visível e tentavam preservar o fundo, né? As crianças trancavam em outro lugar, vamos dizer, virou um espaço onde minha escolha é de melhor, vamos dizer, era aceitável que você estava com fundo que não era comercial, mas o certo seria ainda silêncio, pontualidade, né? Ainda a gente está falando vamos dizer, deixou de ser melhor prática, aceitou-se agora boas práticas, né? Não melhores práticas, mas as pessoas ainda chegavam dentro de algumas formas, alguns combinados, às vezes nem discutidos, né? As pessoas vão sentindo que essa é uma prática, uma escolha de como me comporto frente a um home office, né? E acho que se for tomar uma decisão hoje sobre como estudar com a minha filha hoje, eu sei que essa é uma situação que talvez, não sei se a Ana tem filhos, o Ian eu sei que tem, então, se eu tiver que estudar com a minha filha hoje, é uma decisão. Preciso como colocar... Minha filha não está indo na escola e ela precisa continuar estudando. Então, como, com base nessa decisão, a gente pode usar o Kineve para entender o que fazer? Você quer tentar responder essa mesma pergunta, Gino? Vamos nessa? Vamos. Exercício online, a gente não combinou isso, a gente está fazendo aqui online. Eu vou tentar colocar uma outra imagem do Kineve aqui, ok? Vamos lá. Eu vou falar... Ótimo. Eu vou falar como eu faria, tá? Eu vou falar como eu faria, e aí o Ian vai me corrigindo, a gente vai se complementando. Então, a decisão que eu tenho que tomar hoje é como estudar com a minha filha. O que eu faria? Primeiro eu tentaria entender qual o tipo de sistema que governa esse problema. Então, estudar com a minha filha é um problema que tem uma melhor prática, quer dizer, se eu
existe um Ctrl+C, Ctrl+V e é aplicado para todos? Não me parece que seja isso. Não. Eu posso reunir uma série de especialistas em educação infantil, colocar essas pessoas do meu lado, e essas pessoas vão me dizer quais são as práticas que eu tenho para estudar com a minha filha. Eu fico mais confortável com isso. E talvez, se a gente estiver falando da filha do Ian, vai ser diferente, porque é um modelo que se aplica a fazer sentido. O que faz sentido para mim pode não fazer sentido para o Ian. Então, eu olharia para cá. Será que eu posso reunir uma série de especialistas e, com base no que eles disserem, eu vou lá e faço? Eu fico um pouco confortável com isso, mais confortável, mas eu não seguiria à risca. Provavelmente, eu iria fazer alguns experimentos em relação a isso. Eu ia tentar entender se o que eles estão me indicando funciona bem, se não funciona, como eu poderia ajustar o modelo dos especialistas à minha filha. Então, para minha filha, para Isabel, eu não tomaria uma decisão com base em melhores práticas e nem boas práticas. O sentimento que eu tenho a respeito disso, como isso faz sentido para mim, está mais em algo experimental e de descobertas. Ou seja, essa narrativa, esse problema, na minha forma de sentir, é um problema que requer um ambiente seguro para falhar, ou seja, eu estou ali perto do complexo, eu não vou colocar minha filha, não vou colocar ela na mão dos especialistas e vou trabalhar, depois eles me... Deixa lá com eles que eles resolvem. Não, eu quero estar por perto, eu vou querer pegar feedback rápido, eu vou querer conversar com ela a cada 5 minutos depois da aula para saber o que ela achou, eu vou querer entender rapidamente como isso está se refletindo no comportamento dela em casa. Ou seja, a solução que eu vou dar para tomar essa decisão, com base no que ela faz sentido para mim, é uma solução que estará entre o complexo e o complicado. E pelo fato dela estar nessa região, eu preciso me cercar de restrições que não deixem esse ambiente rígido demais, mas que permitam que haja adaptação e que haja rápidos ciclos de leitura do que está acontecendo com ela. O que você acha dessa leitura, Ian? Sem ensaio, a gente está fazendo aqui ao vivo. Eu acho uma coisa muito interessante, acho que para trazer, eu acho que não vou trazer o meu exemplo, que só mostra que a jornada similar e diferente em alguns aspectos. Mas se imagina se o Gino fosse o ministro da Educação e a partir desses insights que acabou de falar, ele vai agora ditar as regras para todas as escolas do país nesse momento, que muitas vezes acontece, ou seja, é um grupo pequeno que vai fazer uma escolha baseada com as melhores intenções, vão conversar entre si, vão chamar alguns especialistas e vão ditar uma nova lei ou uma orientação, qualquer que seja ela, baseado nesses insights. Os grandes riscos que a gente vê, que os grandes problemas, especialmente nos desafios de alta complexidade, os wicked problems, ou os problemas intratáveis, né, como a Cognitive Edge chama, são porque a gente não consegue chegar na granularidade da intersecção do aninhamento dos sistemas. Né? Imagina que os sistemas é um emaranhado tão aninhado, né? Imagina um ninho de passarinho, um dentro de outro, né? Que fazer essas escolhas em decisões baseados em apenas alguns sensores faz com que a gente corre grande risco. Se der certo, foi por sorte, basicamente, e a grande, geralmente, a verdade, vamos dizer, luta contra, no sentido, tem muitos mais variáveis que a gente não consegue ver. A gente nunca ia conseguir prever que um abuso de poder que deu no assassinato do Floyd nos Estados Unidos ia levantar o tamanho da revolta racial para o mundo inteiro. Né? Dizer, a gente não consegue prever isso. Agora, olhando para trás, a gente consegue ver que houve esse momento, houve esse assassinato, e aí todos os momentos que aconteceram depois disso. Mas o meu assistente que está com sono, assim, no lado, tá vendo? Os desafios são iguais. Então, todos a gente não consegue ver a conexão entre as pontas, porque as variáveis são muitas. Olhar para trás é sempre mais fácil. Explicar ataque às torres gêmeas é muito mais fácil, né? Mas, se a gente pegasse e aí vem as coisas de decisões. Decisões, se a gente pegasse, vamos falar com as professoras e os pais ao nível nacional. Vamos coletar o máximo de perspectivas, né? E tentar cruzar e ver onde que eles têm intersecção, né?
Porque a complexidade, ela não está olhando os agentes, as coisas no sistema, né? No Kinevin, a gente quer olhar a relação das coisas. Né? Se você está olhando nós, né, nós três aqui, a complexidade não está olhando Gino, Ana e Ian. A complexidade está olhando o que está acontecendo com Ian em relação ao Gino e Ana e vice-versa. Então, isso já ficou, o número de possíveis combinações e padrões já é enorme. Quanto mais pessoas, mais ele fica e mais difícil é para a gente prever a melhor escolha. Mas as decisões, as melhores, se você, eu gosto muito de chamar, olhar também retrospectivo sobre, por exemplo, a Nova Zelândia. A forma que eles lidaram com o Covid deu um sucesso, porque eles deixaram muito claro heurísticas muito abstratos e fortes. A gente vai seguir ciência e empatia, né? Então, quando tiver muito ciência, a empatia vai me segurar, é um freio. Se tiver só empatia, a ciência vai me segurar. Então, eles fizeram um casamento de uma polaridade, não polaridade binária, mas a polaridade onde os dois são importantes. Preciso respeitar muito a ciência vai nos guiar, mas se essa ciência for duro demais e impactar na vida do ser humano, a gente vai dar um passo atrás. E vice-versa. Então, foi uma dança muito bonita, que eles foram muito rígidos em um lugar, mas abriram exceções incríveis para atender a humanidade, deles mesmos, sabe? Então, eles conseguiram ser rígidos e empáticos ao mesmo tempo, né? Então, eles criaram uma heurística onde ele cabe um monte de pontos lá dentro, e não for uma coisa de, use máscara, um monte de regrinhas, que são a maioria do claro. Use cloroquina, não use cloroquina, um monte de mensagens que são, na verdade, melhores práticas. Eles optaram por uma decisões que são de descobertas adaptativas. Se eu falar que a gente vai seguir ciência e empatia, basicamente cabe tudo, porque dia a dia eu vou aprender mais na ciência e dia a dia eu vou aprender mais sobre o que meu povo, minha população precisa. Diferente de falar que você tem que usar máscara, ou não tem que usar máscara, tem que fazer toques de recolher. Então, quanto mais a gente também quer achatar sistemas altamente complexos dentro do claro, ou até do complicado, querendo melhores práticas e boas práticas, a gente vive aqui, muito claramente no Brasil, isso, vamos dizer, que não está funcionando. A gente está querendo forçar melhores e boas práticas e está ignorando o processo emergente, adaptativo, que é do sistema complexo. Você nunca vai conseguir entender. Né? E você precisa de muita humildade para saber que você não sabe aquilo que você não sabe. Eu gosto muito de uma figura que tem de um teratoma humano, que parece um grande Facebook, né, de conexões de proteínas humanas. Sim, então, aonde você tem, você não tem a linearidade, né? Então, se eu mexo aqui, vai funcionar ali. Então, este é o começo, aquele é o final, e eu consigo enxergar começo e fim. Eu sei que se aonde eu mexer, aquilo vai ter uma resposta, né? Muito pelo contrário, você mexe em algum lugar e muitas vezes você vai causar reações diversas em vários outros lugares que você não estava mapeando, né? Incalculáveis. E vice-versa. Incalculáveis. Incalculáveis. Essa é a graça, né? Da gente entender o que faz sentido para cada um. E uma coisa muito interessante que também escutei sobre decisões, o Dave estava no webinar com ele, falando que ele teve ele é voltado, ele apoia muito as Forças Armadas Americanas, tal, estratégia, tal, muito interessantes as histórias que ele conta. Eles tiveram um retiro lá com generais e tudo mais, e um dos convidados para um desses encontros era o Al Gore, né? Que é um político super legal, respeitado, visão, né, bem humanista, liberal, tal. E eles estavam falando que até antes tinha um grupo lá que já tinha meio que sacado que Nova York ou algum lugar nos Estados Unidos ia ser atacado com um avião, né? E tinha até um pedido, acho que da CIA, tal, para um presidente assinar a autorização para derrubar aviões civis em caso de ameaça, né? Então, subir uma caça F-15 lá e detonar esse avião, tirar do céu, né? E aí o Dave perguntou para o Al Gore, você teria assinado isso? Aí o Al Gore deu uma resposta muito interessante. Antes do ataque das Torres Gêmeas, nunca. Hoje em dia já tem essa ordem. Se eles, dentro dos Estados Unidos, se eles suspeitarem de um sequestro de avião, eles matam, perdem, vamos dizer, todo mundo vai morrer, sorry, mas não vai ser usado como míssil. Mas é cruel também a gente julgar os nossos líderes
com a coerência retrospectiva. Olhando para trás, faz todo sentido que a gente deveria ter feito o lockdown mais cedo, blá, 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 mas não fizemos. E a gente não fez por maldade. Fizemos porque quem tem que fazer as escolhas tem que olhar e ele tem que escolher, ou ele ou ela como gestor, ou presidente, rei, o que for, tem que olhar e fazer uma escolha baseado naquilo que vai preservar a sua política, que vai, ele acha, fazer o menos mal, né? Preservar, vamos dizer, fazer uma escolha difícil é fácil de você julgar depois de acontecer os fatos, né? A história é geralmente cruel com quem fez escolhas más, mas raramente a gente quer ficar lá no lugar de comando, de fazer decisões, e muitas vezes essas decisões são feitas porque tem pouca informação. E mesmo se essa informação incomoda demais, ela pode ser verdadeira, mas ela incomoda e eu não posso fazer essa escolha certa, porque não vou ganhar apoio dessa escolha. Mesmo se agora, a gente deveria ter feito, mas não dá. Então, fazer decisões já é muito difícil, né? Então, por isso que o Kinevin vem com o apoio de trazer mais pontos. Então, a história da praia e do pântano. Se eu consigo ver, tem areia? Tem. Tem calor? Tem. Quanto mais informação eu consigo coletar, mais eu consigo afirmar que realmente não saímos da praia. Tem boas chances que ainda estamos no mesmo lugar. Ou não, isso aqui não é mais praia. Mas isso é um constante a gente chama do feedback em tempo real constante. A complacência de achar que está tudo dominado, eu que manjo, o povo me elegeu, eu sei, eu sou líder nato, isso é muito comum, né? De parar de saber que realmente está acontecendo, dentro e fora. Eu acho que a gente podia aproveitar agora para abrir para a galera perguntar, porque Também agora a gente acho. carregou de dados, né? Deu super carga de dados. Agora vamos ver quem pode jogar alguma pergunta para a gente aqui. Só levantar a mão. Aí o Zoom tem a opção de levantar a mão. Vai em participantes, ou se tiver em inglês o seu Zoom Participants, tem aí 3 pontinhos, e vai ter a opção de levantar a mão. Bom, a gente deu uma super carga de dados, tomamos decisão ao vivo, falamos de ataque à Torre Gêmea, tem opções para vocês perguntarem, agora não falta. Ágil, quem quer começar aqui? Tem meu querido Alvimar aí dos Correios. Tem um amigo Edu Giacomazzi que fez retiro Kinevin em Whistler, então ele tem um cara que pode contribuir. Estou vendo. Vamos lá. E aí? Faça uma pergunta. Bom, enquanto a gente aguarda as perguntas, eu vou perguntar. A gente está rolando aí, vocês estão rolando com um novo curso aí, saído agorinha do forno. Sim. E aí eu queria perguntar o seguinte: como vocês fizeram? Porque esse curso do Kinevin é um curso extremamente prático, né? Ele é completamente presencial. Como vocês fizeram para transformar ele num universo online agora? Você, meu querido. Vamos lá. Bem, foi um prazer, foi uma jornada incrível. A gente decidiu fazer a disciplina, a gente botou 150 horas de trabalho para fazer essa transformação. Foi um trabalho monumental, porque a gente queria não só transformar a experiência, que é divertido. O presencial é muito dinâmico, muito legal, muita atividade. A gente quis trazer isso para manter isso, mas trazer aprendizado dentro do espaço virtual online é uma coisa, mas ainda mais não funciona copy-paste. Então, a gente sempre, o que nos guiou, as âncoras, os pontos de acupuntura que a gente pontuou em cada uma das atividades, pequena ou grande, foi como que eu consigo preservar o aprendizado. Então, a forma, muitas vezes, a gente flipou, a gente botou conteúdo de ponta cabeça, fizemos 1000 coisas, onde era para girar a mesa, giramos um room, tudo mais. Então, a forma foi uma bizarrice técnica que só geek como eu, Gino, consegue fazer, mas a gente deixou muito claro os pontos de acupuntura de aprendizado. Então, o aprendizado ficou muito, muito consistente, né? E a gente, inclusive, chamou pessoas que tinham feito o curso presencial como convidado para depois nos dar feedback, se melhorou, se piorou, o que aconteceu. E tivemos sorte de iniciante, vamos dizer, a gente valeu todo o esforço, treinamos um monte, um pouco que nem a Sora, treinamos um monte, fizemos ensaio e deu certo, e a experiência em algumas atividades até acho que ficou mais rico no virtual do que no presencial, porque você não tem interferência, então a gente tem muito breakout room durante o dia, então as pessoas saem e vão para suas salas individuais,
mas a sorte que tem lá é que você fica só com o seu grupo de 5 ou 6, em silêncio. Então, você não é atrapalhado pela risada do outro, você não é atrapalhado por essa pessoa. Por que será que essa pessoa, vamos dizer, você vai com, sei lá, um colega, pô, o que ele está falando? Você não tem essa preocupação. Então, ele te dá mais foco e deu para as pessoas mergulharem com mais profundidade. Os insights que voltaram das experiências, não sei se o Gino vai concordar, e muitas vezes foram mais profundas e ricas até para a gente como facilitador. Cara, olha que os caras foram. Então, foi muito interessante. E o curso presencial, depois vou passar para o Gino, ele sempre teve um fator da geografia. Como a gente mora num país enorme, quando a gente ia a Brasília, pô, era 90 pessoas, vamos dizer, tinha 1 ou 2 de Goiânia, mas vamos dizer, a grande maioria era de Brasília. Em São Paulo, a grande maioria de São Paulo, né? Um ou outro viajava do Rio. Mas no virtual tinha gente do Norte, tinha gente do Sul, tinha gente de Mato Grosso, gente que não ia conseguir pagar o curso, mais a hospedagem, mais o hotel, tudo mais. Então ficou muito mais acessível com o mesmo grau de aprendizado. Foi uma experiência muito boa. Gino, você quer trazer alguma coisa? O network também vai ser muito bom, né? Não, incrível, foi super legal. A gente teve de tudo. A gente antes tinha muito um foco em agilista, né? A gente tinha um foco pelo background do Alê, do Gino e tal. A gente tinha muitos, 80% era pessoal do ágil. Esse virtual era uma salada mista maravilhosa, psicólogo, comediante, escritor, agilista também, empresário, executivo. A gente teve uma diversidade muito maior e idades também. A gente tinha gente novo e tinha gente já entrando no Google pela primeira vez. Assim, sabe, gente, vamos dizer, pela primeira vez, com 65, 70 anos de idade, mas velhos que estavam com tempo aí para mergulhar em algo novo. Então, foi uma experiência muito gostosa de conduzir e eu acho que também foi bom para os participantes. É um curso feito para quem não conhece o Kinev, então você não precisa conhecer para poder entrar lá, e é um curso feito para trazer uma experiência incrível. Tanto que muita gente falou para mim que teve 2 cursos, um curso de Kinev e um curso de facilitação virtual, porque a estrutura que o Ian criou, e esse mérito é do Ian, a estrutura que ele criou para poder fazer isso, e o pensamento constante, a restrição constante de trabalhar no complexo, segurando para que não seja complicado. Então, ele sempre trouxe isso. Como a restrição para emergir a solução precisa ser simples. Então, é simples. E mesmo pessoas que não têm familiaridade com o ambiente tecnológico ou soluções digitais, consegue rapidamente se adaptar à estrutura que o Ian criou. E a pergunta do Alvimar, que eu queria, se a Ana me permitiu engatar nela, que é ao uso declarado do Kinev em ambiente de P&D, eu vou abrir um parêntese aqui, porque a partir de agora não há validação científica, tá? É coisa minha. Eu tenho criado já alguns, pelo menos 2 anos, um modelo para combinando o Kinev com Technology Readiness Levels, que é um modelo da NASA, e essa estrutura que usa o Kinev com o TRL, nós colocamos para funcionar no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e Comunicações. Então, para P&D, justamente porque como trabalhar com um único método de gerenciamento de projetos em um local que você tem pesquisa básica e lançamento de foguete. Como é que você faz isso? Né? Como é que você ousa chegar para uma pessoa que tem pós-doutorado em astrofísica em Stanford e chegar, ó, quem vai dizer para você qual vai ser o método que você vai usar sou eu. Não tem condição, né? Não existe isso. Quem sou eu para querer chegar para um cientista e dizer como é que ele vai gerenciar a pesquisa dele? Então, com base no Kinev, eu tenho desenvolvido já há um tempo minha tese e nós aplicamos no Ministério para P&D. Então, por isso que eu abri um parêntese. Isso não é by Cognitive Edge. Isso usa o arcabouço de conhecimento que a Cognitive Edge disponibilizou no Kinev, aplicado a uma realidade específica, que foi muito mais do que o Alvimar perguntou, tá? Aí tem logo em seguida a pergunta do Rodrigo, que é se já usaram o Kinev para definir a arquitetura de uma solução digital e se isso é aplicável? Ian, eu nunca apliquei, eu acho que é aplicável, nunca apliquei. Não sei se o Ian tem alguma experiência em relação Eu já ouvi falar, eu não tenho experiência nisso, eu já vi o Dave mencionar o uso do Kinev para desenho de tecnologias de segurança cibernética, né, o cybersecurity e tal. Então, lembre-se que para os processos criativos, para você fazer algo novo, evolutivo, o Kinev, né, é muito bom para você levar os assuntos que
que têm disposição para mudar, né? Que podem ser vistos de forma diferente. Então, a exaptação, a evolução e aquilo que emerge, ele está acontecendo no ambiente de alta complexidade e, às vezes, no límino lá, que estava no desenho lá, numa barriguinha entre o complexo e o caos, né? Um lugar onde é bom para inovação quando é controlado, o caos nos gera. Tanto é que Dave fala, e fala para todos vocês agora, se vocês estão numa empresa que não estão pensando em que largar e que fazer diferente pós-Covid, estão perdendo uma oportunidade enorme. Porque a gente sempre tem a reclamação de falar, pô, minha equipe não pensa fora da caixa. É agora, porque não tem ninguém na caixa. Inclusive, a caixa está vazia e estão fazendo lá a pintura, a reforma, está todo mundo fora da caixa, desesperadamente querendo entrar dentro da caixa e usar esse nível de ansiedade de sistema dentro das pessoas em direção a algo novo, com carta branca para criar, é um momento muito rico. Então, ele apoia, sim, mas não é o que Kneve usa, não é que o Kneve não é roteiro, né? Entende que não é roteiro, como, vamos dizer, tem processo de design thinking, tem processos, vamos dizer, o Scrum, o Agile, tem vários que são processos. O Kneve não é processo. O Kneve, né, ele fala um sense-making framework, né? Uma estrutura de fazer sentido, de entender. Tem um mapeamento, é um mapa de onde você está, né? Com indicações da topografia. Vai ter uma queda aqui? É um precipício que tem que tomar cuidado? Ou é um campo tranquilo que eu posso acelerar um pouco, né? Agora, falar que vou usar o Kneve para desenvolver meu próprio produto, ele vai fazer parte desse processo, onde você vai chamar vários processos juntos. Mas ele é muito bom como primeiro ponto de partida para saber onde você está e ficar voltando para o Kneve para ficar checando se você realmente está certo. Quer dizer, você fez uma escolha certa ou você deveria o safe to fail, né? Que fala assim, opa, para, fomos demais, engata o ré um pouco, vamos mudar de direção. Então, o Kneve é bom para essa coisa de uma espécie de GPS, Waze, um pouco de como que eu estou e como que eu consigo avaliar o próximo passo. Tem duas perguntas. Safe to fail. Safe to fail, é. De Deus. Vou puxar uma aqui que tem do Murilo, né? Foi estar a situação da pandemia, que é muito complexa. Vocês acham que seria possível fazer experimentos safe to fail, considerando o que está em jogo são vidas humanas? Vou trazer minha visão, e aí o Ian complementa o que ele acha em relação a isso. Eu não acho que a pandemia é complexa. Eu acho que a pandemia tem de tudo. Por exemplo, na minha visão, um dos fatos pelos quais a gente está caindo em constantes entradas na catástrofe é pelo fato de não estar seguindo melhores práticas. Porque há melhores práticas que, pelo fato de não estarem sendo seguidas, derrubam a gente todos os dias no caos catastrófico e a gente fica constantemente em disaster recovery, o que tem um custo altíssimo para a população. Há coisas que nós temos no complicado, que requerem análise, requerem boas práticas e uma rede forte, sem controle central. Há coisas no complexo. E, por exemplo, a descoberta de uma nova vacina é complexa. Vai requerer experimentação. Então, sim, eu vejo que aquilo que está no complexo é possível criar um ambiente safe to fail, porque se não for safe to fail, derruba a gente na catástrofe. Então, uma premissa do ambiente complexo é que eu consiga ser favorável ao aprendizado decorrente das falhas, né? Então, essa é a minha visão em relação a isso. Tem uma coisa que eu gostaria de acrescentar, que é o seguinte, quando a gente fala de medicina, de experimentação, você está falando de pesquisa clínica, né? Dentro da pesquisa clínica, você tem vários estágios, onde todos eles sempre são de uma forma muito segura. Então, primeiro você experimenta numa célula, se aquilo deu certo, você evolui para uma espécie animal, se aquilo deu certo, você vai medir a toxicidade para depois passar para um ser humano, e assim escalável, mas é sempre de forma a experimentar pouco, medir o resultado e ir vendo para que lado se vai. Correto? Uma coisa que, sim, certo. Uma coisa que a gente não falou, que é um detalhe, mas é importante, que a gente fala de restrições, né? A gestão de, vamos dizer, as restrições em cada um dos domínios muda também, assim como as características. Então, no clear, no claro, as restrições são fixas e são muito rígidas, né? Então, muitas vezes, quando a gente está falando de saúde ou de vidas, as restrições ficam muito, muito severas, né? Por isso tem tanto checklist, tanta coisa. Vamos dizer, o avião, a grande maioria dos aviões que a gente anda são extremamente seguros, a aviação conhecido como meio de transporte mais seguro por ter tanto checklist e tanta preocupação com segurança. Acontece tragédia? Acontece. Mas considerando o que poderia acontecer se não tivesse essas restrições, muito pouco,
né? Então, assim como na medicina, coloca-se um monte de barreiras. Então, vamos dizer, o Cynefin, ele imagina que ele é uma sopa em movimento. Então, quanto mais, a gente não fez, tem uma divisória entre o clear e o caos, que tem um C cedilha, tem um ganchinho, que é uma dobra, para lembrar que tem um precipício entre aquilo que é claro e o caos. E lá que a gente cai, né? Então, um bom sistema coloca muitas paredes de proteção para justamente afastar essas coisas claras. Quanto mais longe esse precipício, melhor. O problema é quando a gente é complacente como decisor e achar que está dominado. Não, uma gripezinha, não vai dar em nada. Então, uma escolha como essa, uma decisão de que não vai dar nada, é uma gripezinha, como vários líderes falaram e várias pessoas da população falaram, ele traz mais perto de um risco caótico, né? De você ficar doente e morrer, né? Ou de uma população ficar doente e morrer. Se você levar uma coisa muito para o outro lado, também você atrofia totalmente. Então, tem uma escolha. Se a gente fechasse totalmente a população por 2 anos, a gente morre. Também tem o outro extremo, né? Então, não é que tem certo e errado, mas é um gradiente. E o saudável é diagnosticar, isso que vê o sense-making. Quais partes do sistema que o Gino falou que eu deveria descer para as melhores práticas? Qual partes que eu deveria estar experimentando? Então, na própria, vamos dizer, que falou da vacina, tem uma parte que é experimentação. No momento que eu começo a ter uma luz no fim do túnel, ele passa para o complicado, é avaliado por vários especialistas, aí começa um processo super ordenado, checklist claro, até virar uma vacina, e essa vacina depois é produzida em massa e distribuída para a população, que é um processo muito clear e óbvio. A processo. Então, ele chama de dinâmicas Cynefin, tem as dinâmicas que passam e as coisas vão trafegando em fluxos diferentes, como se fossem correntes de mar, vamos dizer, eles vão pegando e trafegando, eles se separam, partes vão para cá e partes vão para lá. Gente, nós estamos com um probleminha, estamos chegando ao final do nosso... A gente fica muito empolgado, eu insulto aqui, meu. Do nosso webinar. Eu queria muito agradecer vocês, eu acho que foi fantástico. Lembrando para todo mundo que está aí nos assistindo que nós vamos ter o curso logo mais, né? Não precisa de preparação para o curso, ou seja... Manda o link no chat, para eles poderem... Vamos mandar o link no chat para o pessoal, pode prazer. deixar perguntas que a gente pode responder depois. Vocês queriam encerrar falando alguma coisa? Eu gostaria de agradecer muito a Emergy, a você, ao Alê, pela oportunidade de estar aqui, porque o Alê é uma referência para a gente, é um cara muito querido, e poderia estar aqui falando de Cynefin num nível altíssimo e abriu esse espaço para que eu estivesse por aqui, junto com o meu mestre Ian. Então, Alê, obrigado, Emergy, obrigado, que bom poder estar mais próximo de vocês, que a gente possa se aproximar cada vez mais, porque admiro muito e tenho ali um carinho muito grande pelo trabalho que vocês vêm fazendo. E a cada um e a cada uma de vocês que estiveram com a gente agora, aqui assistindo esse bate-papo, que tem espaço para falar mais um montão. E agradecer também ao Ian, que está sempre comigo, me forçando a melhorar em todos os sentidos, profissional e pessoalmente. Obrigado, Ian. Depois dessa, pelo amor de Deus, né? Ele fala primeiro quando ele vai trocar, né? Pô, gente, depois dessa não tem nada. Eu faço das palavras do Gino as minhas, agradeço muito, Emergy, parceiro de longa data, o Ale que não está aqui, a Ana, te conhecer, fazer o primeiro live com você foi um enorme prazer. Os amigos da Emergy sempre foram incríveis os cursos presenciais. Espero contar com alguns de vocês aí no curso para muitas conversas, é muito diálogo. A gente abre o WhatsApp, fica a conversa, ó. Tem grupo que a gente teve, o primeiro grupo de Brasília que eu fiz com o Gino, a gente ainda continua trocando ideias, jogando coisas e perguntando, pô, isso aqui ficou complicado, claro, tá? Então a gente acaba formando uma nova rede, uma relação muito legal com todos que participam e chegam perto. Então, de novo, reforço o agradecimento aí da Emergy, todos que estão aqui, e espero reencontrar em breve. Gente, super obrigada, Ian, super obrigada, Gino. Pessoal, até breve. Nos vemos todos.